E o meu marido, que tentou me humilhar na frente de toda a família dele, falando das minhas partes íntimas, então decidi contar pra todo mundo que ele dava pro padrasto dele. Antes de eu me casar, eu tive um relacionamento de 8 anos com meu primeiro namorado. Só que infelizmente esse meu namorado ele faleceu, e desde que faleceu minha vida mudou assim completamente, eu entrei em depressão, e nessa época que tudo aconteceu que eu entrei em depressão, uma amiga minha me chamou pra ir na igreja dela junto com ela, e eu fui. E foi nessa igreja que eu conheci o meu marido. E assim, de início eu não queria nada com ele, na verdade eu não queria nada com ninguém. Só que de tantas pessoas ficarem insistindo, falando que ele tava afim de mim, que ele era uma pessoa muito boa, que ele era um bom partido, que ele queria me conhecer melhor, de tanto que as pessoas falavam, eu comecei a enxergar ele com outros olhos, eu comecei a olhar pra ele diferente. Foi então que eu decidi dar uma chance pra ele e nós começamos a namorar. E antes da gente começar a namorar, tanto antes quanto no período ali do namoro, pense numa pessoa que fazia completamente de tudo mesmo por mim. Todos os dias ele fazia questão de me conquistar. E com tanto carinho que ele me dava, com tanto amor, assim, com tanto apoio que ele me dava, eu comecei a gostar dele. E depois de meses namorando, ele me pediu em casamento, e eu aceitei. Nos casamos, e depois de 1 ano de casamento, eu acabei engravidando. E até então, até eu engravidar, a nossa vida, o nosso casamento era uma maravilha. Só que essa maravilha acabou depois que eu engravidei. Na gravidez, eu engordei bastante, as minhas partes íntimas ficaram bem escuras, eu não conseguia me cuidar, porque eu tive complicações na gravidez, então assim, a maior parte do tempo da minha gravidez eu precisei ficar de repouso. Com tudo isso, o meu marido começou a mostrar um lado dele que eu não conhecia. Ele começou a ser estúpido, ele já não dava tanta atenção pra mim. Ele parou assim completamente de ser uma pessoa carinhosa, ele ficava a todo momento soltando piadinhas sobre a minha aparência, sobre o meu peso. Sexo então acabou definitivamente, a gente não fazia mais, nem perto de mim ele chegava. Até que a minha filha nasceu, e as coisas pioraram, só que, depois que a minha filha nasceu, teve uma diferença. Eu parei de abaixar a cabeça e eu comecei a bater de frente com ele. Só que chegou num ponto que essa situação ficou uma situação extremamente chata, porque acabou assim completamente o respeito. Quando a gente saía pros lugares, o que era raro, mas quando a gente saía, ele fingia que não me conhecia porque ele falava que ele tinha vergonha de mim, vergonha da minha aparência. Até que um certo dia, eu entrei no carro dele e eu encontrei um celular no carro dele. Quando eu peguei esse celular, na hora me veio na mente, bom, ele tem outro celular porque ele tem outra mulher. E ali eu liguei o celular e eu acredito que ele esqueceu de esconder, liguei o celular e comecei a mexer, eu sei que eu mexi em tudo. E foi assim que eu descobri através de fotos e vídeos naquele celular que o meu marido tinha um caso com o padrasto dele. E detalhe, era o meu marido que dava.